contar uma história real para vocês. Jesus, certa vez, em uma das suas peregrinações, ele estava indo da Judéia para Galiléia com seus discípulos e no caminho escolheu passar pela Samaria. Chegou até uma cidade chamada Sicar, próximo da região onde Jacó havia dado a seu filho José um terreno, uma área. E aí acontece um fato que é maravilhoso, é uma das passagens mais bonitas do Evangelho, que é onde Jesus tem um encontro com uma samaritana. Quando a gente fala samaritana, vocês devem lembrar da parábola do bom samaritano. O samaritano e o judeu, ele não se dava muito bem naquela época. Os samaritanos, na verdade, de uma forma quase que geral, eles eram mal vistos porque eles tinham uma forma de crença diferente dos outros povos. Eles ainda não adoravam um só Deus, eles tinham outras formas de prática religiosa. E por isso, eles eram um pouco mal vistos, vamos dizer assim. E Jesus, ele havia mandado seus discípulos irem para a cidade para preparar, a cidade, tudo que eles precisariam ali, porque eles passariam um tempo naquele lugar. Então um vai no mercado, comprar o que é necessário, o outro vai comprar, suprimentos, e Jesus, ele vai até uma fonte, até um poço d'água. E nessa fonte, como era comum da época, ele está ali descansando um pouco, chega uma mulher para tirar água. Então, esse é o encontro, de Jesus e da samaritana. E eu quero que vocês imaginem aí a cena. A mulher já não estava naqueles dias, não tinha tido um dia muito bom. E Jesus, assim que a mulher chega para tirar água, Jesus, num tom quase provocativo, pede para a mulher lhe dar de beber. Jesus pede assim: você pode me dar um pouco d'água? E Jesus era judeu. A mulher fica irritada, claramente, e ela pergunta para Jesus assim: um judeu pedindo para mim, que sou, primeiro, mulher, que a mulher já era considerada inferior, e ainda samaritana, água? Você deve estar muito desesperado. Mais ou menos nesse tom, imagina Jesus tendo que escutar isso da mulher. Aí, Jesus fala assim para essa mulher: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, soubesse quem é que está te pedindo água, na verdade, tu que lhe pediria, e eu lhe daria água viva. Aí, na Bíblia é engraçado, gente, que a gente lê e parece poético, é uma linguagem mais... Mas imagina a cena, a mulher está brava, e Jesus está alfinetando. Ou seja, Jesus fala assim: se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água. E eu te daria não água normal, mas água viva. Aí a mulher fala assim para Jesus: é mesmo? Mas você não está nem com vaso, nem com recipiente para tirar a água aí? Como é que você vai me dar essa água viva? Ou seja, a mulher não respondeu bonitinha, ela também deu uma atravessada. E aí, Jesus fala assim: qualquer que beber dessa água que você está tirando, vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salta para a vida eterna. Aí a mulher responde assim: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede. E vem aqui você e tira. Imagina que o diálogo não está da melhor forma, né? A mulher fala: é mesmo? Que bonito, então me dá dessa água, já que você tem. Aí Jesus faz uma provocação, que é onde o jogo vira. Ele fala assim: tá bom, eu dou, vai lá e chama o seu marido. Mas Jesus, lembrando, Jesus tinha conexão direta com Deus. Então ele sabe, se Jesus estivesse aqui, ele já tinha lido a ficha de cada um de nós. Ele já sabia que aquela mulher não tinha marido. E ela responde assim: eu não tenho marido. Aí ele falou: agora você falou uma verdade. Você não tem marido, você teve 5. E esse com quem hoje você se deita não é seu marido. Aí a mulher fica branca. Como é que ele sabe? Aí ela fala assim: nossa, eu vejo que eu estou diante
de um profeta. Aí a conversa muda um pouco. Ela fala, vejo que eu estou diante de um profeta. Eu acredito, né? Eu creio. Eu vou no templo. Mas o que um judeu como você está fazendo tão longe? Né? Aí ela começa a querer ouvir Jesus. E em certo momento ela fala assim, ó, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Isso está tudo na Bíblia, tá? Depois vocês podem pesquisar, está em João capítulo 4, depois nós vamos passar para o capítulo 5 também. Tudo isso aqui está no capítulo 4. Jesus só responde assim, ó, para a gente fechar esse episódio. Ele fala, eu sou esse aí que você está falando que vai vir. Eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Então imagina Jesus agora, falando aqui para a gente assim, ó, você está esperando alguém aí, ó? Eu estou aqui, eu estou falando com você. Não espera que vai vir, né? Quantas vezes nós esperamos que a salvação da nossa vida, que a solução do nosso problema está longe, está distante. Às vezes ela está aqui, ó, falando para você. Eu estou aqui falando com você. Só falta você querer crer. Então tá. Nesse episódio aqui, Jesus vai até uma fonte. Essa fonte é uma fonte de água, onde toda a população daquela cidade contava com aquela fonte para se abastecer, todos os dias. Por quê? Porque a gente tem sede, toma água. Bastou tomar uma vez? Não. Daqui a pouco a gente tem sede de novo, precisa tomar água de novo. É um elemento fundamental para a nossa existência. O que será essa água viva que Jesus está nos falando? Será que é uma água que a gente toma uma vez e não tem mais sede? Claro que não, ele está nos dizendo em metáfora. Ele está nos dizendo de uma alma que alimenta, de uma água que alimenta não o corpo, mas o espírito. Porque o corpo perece. O corpo, esse corpo que nós vestimos, nós vamos deixar. Isso é uma certeza. Mas a alma, nós somos. Nós somos uma alma que temporariamente está num corpo. E nós precisamos atentar, então, para alimentar primeiro essa alma. Porque se a gente ficar a vida toda alimentando só o corpo ou a matéria, às vezes a nossa alma está morrendo de fome e de sede. Não é verdade, gente? Às vezes a nossa alma está sedenta e a gente está postergando essa sede, deixando ela praticamente semi-morta ali, nas necessidades dela, para satisfazer os prazeres da matéria. O que é uma fonte? O que é uma fonte, gente? Uma fonte é a origem de algo, é a causa de algo. E nós podemos pensar, nos valendo do Livro dos Espíritos, que a primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos é: que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Deus é fonte. Fonte de quê? De tudo de nobre, de elevado e de bom que nós, na experiência humana, podemos querer ou adquirir. Quer sabedoria? Qual que é a fonte? Uma só: Deus. Quer paz de espírito? Qual é a fonte? Deus. Quer perdão? A mesma fonte. Quer felicidade genuína? Não aquela felicidade que dura segundos, quando a gente compra o iPhone 15, ou 16, ou 30 quando sair. Porque aquela dura alguns segundos. Você comprou, feliz, daqui a pouco já esqueceu que você está com o iPhone novo, já está procurando uma coisa nova para comprar. A felicidade real, a gente conquista na alma. Todas as virtudes, a gente conquista na alma. Afinal, se nós somos eternos, não faz sentido nós acharmos que as maiores recompensas, os maiores presentes de Deus seriam algo passageiro, não é verdade? Não faz nem sentido a gente pedir para Deus uma recompensa aqui na matéria que a gente vai poder usufruir apenas alguns anos. É muito melhor quando o que a gente está semeando é para a eternidade.
E sempre que nós estamos praticando bem, fazendo o que é correto, agindo com decência, com dignidade, nós estamos plantando sementes, ou, como diz também no Evangelho, entesourando tesouros que são eternos, que nem o ladrão rouba, nem o tempo gasta. Então, é desse Deus que nós vamos falar hoje. Deus como fonte, e não é qualquer fonte, é uma fonte inesgotável. Um aparelho eletrônico como esse, ele precisa de uma fonte para carregar, não precisa? Eu carrego na fonte, daqui a pouco eu preciso carregar de novo. Essa fonte também tem uma vida útil, uma hora ela vai acabar. Não é verdade? Igual um computador, um notebook, tudo que a gente põe na tomada, uma hora pifa. Uma hora pifa. Pode dar 10 anos, 20 anos, uma hora pifa. A fonte de Deus é inesgotável. Sempre que você for ao encontro dessa fonte, você encontrará o que você precisa. Você saciará a sua sede, a sede da alma. Tem um louvor muito bonito que chama Ninguém Explica Deus. E num trechinho, ela fala assim: sei que há um Deus a me guardar, e eu tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio, encontro resposta certa, então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. Ó, que lindo, gente. Bonito, né? A gente precisa reconhecer que Deus, ele é uma fonte de todas as bênçãos que a gente pode desejar na nossa vida. De todas as virtudes que nós podemos almejar enquanto ser humano. Ah, eu preciso desenvolver mais paciência. Se conecta na fonte antes. Como é que nós vamos encontrar em nós mesmos, humanos, falíveis, algo que nós precisamos e não temos? É a mesma coisa que a gente está com sede e ficar buscando dentro de nós algo para matar essa sede. Você está num deserto e está lá buscando, para onde que eu vou, o que eu faço com essa sede? Né? Muitas vezes, se nós não nos conectamos com Deus, nossa vida vai virando um deserto, gente, não é verdade? E aí nós nos sentimos sozinhos, abandonados, incompreendidos. Qualquer um de nós vai enfrentar o deserto em algum momento da vida. E no momento que a gente estiver no deserto, a gente precisa lembrar de duas coisas. Primeiro, deserto ninguém faz moradia, porque deserto é lugar de travessia, você atravessa. Segundo, no deserto nós não vamos encontrar o que sacia a nossa sede. E não vamos nos enganar. Mas eu encontrei um oásis no deserto. Continua sendo deserto. Uma hora aquela fonte vai secar. Por quê? Porque o sol é escaldante do mesmo jeito. Você não está no melhor lugar, você não está na melhor situação. Então, às vezes, a gente se agarrar nos pequenos confortos que a vida nos oferece. Sabe, às vezes, quando tá doendo, aí às vezes parece que alivia um pouco, né? Nessas horas que alivia um pouco, não é pra gente falar, resolveu, deixa que Deus resolve. Não. Às vezes é Deus te dando um pouquinho do que você precisa para sair daquele deserto. Para buscar você mesmo e ir até a fonte. Como essa mulher da história, que todo dia ia até a fonte, buscar a água que ela precisava. E numa dessas ela encontrou uma água muito melhor do que ela precisava, né? Que é a água da vida. Tem uma outra situação que acontece um pouco depois desse episódio, que de novo envolve água e fonte. Jesus, numa ocasião, numa festa dos judeus, subiu até Jerusalém, pouco tempo depois disso. E lá, em Jerusalém, existe, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina, que é conhecida como o Tanque de Betesda. Naquela época era o Tanque de Betesda. E vocês já devem ter ouvido essa história, alguns. Ficavam muitos paralíticos ali. Muitas pessoas que tinham alguma deficiência, por quê? De tempos em tempos, aquela água se remexia, borbulhava, e dizia-se que a primeira pessoa que se banhasse naquela água, quando ela borbulhou, quando ela se mexeu,
essa pessoa seria curada, e realmente havia cura. E existia um homem que estava 38 anos, todo dia ele ficava ali, ó, deitado, ele morava ali, na beira do tanque, tentando, até que chega uma hora que ele já nem tentava tanto, para ser sincero. Ele mais comprava a consciência dele, tipo assim, tô aqui, vou tentar, vai que é meu dia hoje. Aí Jesus chega nesse tanque num sábado, guarda isso, era um sábado, hein? E Jesus chega diretamente nesse homem e fala assim, e aí, o que você está fazendo aí, meu amigo? Claro que não foi com essas palavras, né? E aí, tudo certo, camarada? Aí o cara já fica bravo e fala, não tá tudo certo, né? Senão não estava aqui. E Jesus fala, qual que é a situação? Me explica. Ele fala, estou há 38 anos aqui. Jesus pergunta assim, mas você quer ser curado? Aí o homem fala, eu estou há 38 anos aqui, mas assim, não chega um homem para me ajudar. Vamos fazer um paralelo? Vamos ver se a gente não faz isso na nossa vida, tá? Mas não chega ninguém para me ajudar, Edu. Estou há 38 anos, mas não chega ninguém para me empurrar, para me dar uma força. Ó o outro, ó. É o outro que é responsável pela nossa cura, né? Então assim, não chegava ninguém para ajudar ele. E ele há 38 anos não conseguiu nenhuma vez ser o primeiro a mergulhar, vai imaginando. Aí Jesus fala, então você quer ser curado? O homem fala, eu quero. Jesus vira e fala assim, então levanta e anda. Simples assim. Não tocou no homem, fez nada. Falou, levanta, pega a tua cama e vai. Aí o homem acha que ele está debochando. Daqui a pouco ele sente um friozinho na perna. Vê que tem movimento, começa a pular de alegria. Né? Aí levanta, pega a caminha dele, como Jesus falou, e sai de lá. O problema, gente, é que alguns fariseus viram essa cena. E naquela época não podia curar de sábado, né? Tinha uma lei oral, porque tem uma diferença da lei escrita e da lei oral. A lei oral é como se fosse assim, ó, tá na Bíblia que Jesus falou, amar a Deus como sobre todas as coisas ao próximo por ti mesmo. A oral é aqui, ó, eu interpretando. Só que os fariseus eles tinham um poder de interpretar a lei. Então essa era a lei oral. E na interpretação deles, da Torá, não podia curar de sábado. E aí eles ficam incomodados. E aí eles vão cobrar, né? Vão cobrar Jesus. E Jesus fala o seguinte. Eles falam, poxa, por que você curou esse homem? É sábado, né? Não pode. Aí Jesus só responde assim, ó, gente. Meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Que pai que Jesus está falando? Está falando de Deus. O que é importante a gente guardar dessa passagem? Primeiro, a fonte, a piscina, ela não curava todo dia. Vocês pegaram isso? Ela curava quando borbulhava. Vida é movimento. Até a melhor água, até a água da vida parada, o que faz aí a água da vida? A gente no Brasil está tendo essa crise da dengue. Pode ser a melhor água. Água parada, meu amigo, não serve para nada. Então, o que faz a água da vida, a água de Deus ser sagrada, é um movimento de renovação. O que curava naquela fonte é quando a água se movimentava. Jesus chama aquele homem a fazer o quê? Se movimentar. E Jesus nos ensina que Deus está em constante movimento. Então Deus é uma fonte inesgotável e em constante movimento. Então se nós somos criaturas divinas, nós devemos buscar nos assemelhar a Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós só crescemos nos movimentando. Quem de nós pode achar que na vida nós vamos evoluir encostadinho, fazendo as coisas do mesmo jeitinho, acreditando da mesma forma, defendendo as mesmas ideias? Todos nós aqui chegamos uma primeira vez na Seara, não chegamos? Por quê? Porque resolvemos nos movimentar, fazer algo diferente, deixa eu ver. Né? Deixa eu ver o que é isso daí. Deixa eu entender. Deixa eu tentar estudar algo novo. Quando a gente faz um curso, uma faculdade, não é assim? Uma especialização, é movimento. Algo de bom você sempre vai tirar. E tudo que você constrói de experiência, de conhecimento, de aprendizado, ninguém te tira.
Então não tem nenhum movimento que você faça, nem aquele que deu tudo errado, gente. Nossa, tentei abrir um negócio assim, achei que ia dar super certo, deu tudo errado. Só de você fazer o movimento, você aprendeu. Você aprendeu virtudes, você aprendeu conhecimentos, você adquiriu experiência. Você evoluiu, não é isso evoluir? Evoluir, ninguém falou que evoluir é ter 1 milhão na conta. Pode ver, Jesus nunca falou isso. Em lugar nenhum da Bíblia você vê Jesus falando sobre prosperidade financeira, igual a gente abre qualquer mídia social, parece que é o must do momento, né? Assim, se a gente for seguir a mídia social, parece que todo mundo lá ela tem que ser bilionário, trabalhar 3 horas por semana, né? E viver no mundo digital. Você tem que entrar no digital. Se você não entrou no digital, você está perdendo dinheiro. E aí eu tenho uma proposta um pouco diferente. Desconecta disso aqui um pouco para se conectar. A gente não se conecta com Deus aqui. Mesmo que você veja um vídeo bonito no YouTube, legal, ali uma palestra espírita, bacana. Isso é conhecimento. Isso pode ser uma inspiração para você buscar a sua fonte. Mas o seu contato com a fonte é o único e intransferível. Ninguém pode ir lá na fonte, pegar a aguinha da vida e te dar de beber. O nosso contato com o divino é único e intransferível. E às vezes é muito mais simples do que a gente imagina, gente. Quer ver? Às vezes quando a gente fecha o olho aqui, como o Edu nos convocou, e faz uma prece. Vocês repararam que Deus não pôs nenhuma condição para a gente se ligar a Ele? Repara que quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, em nenhum momento Jesus põe condições. Olha, Deus só te ama se você só estará apto a louvar a Deus se Jesus não põe nenhuma condição. Pelo contrário, na caminhada inteira da vida dele, ele nos mostra que até aquele que a gente acha o mais pecador e distante de Deus, está tão perto quanto ele. Até no momento da cruz, que um bandido, um criminoso ali, né, reconhece a grandeza dele, ele fala, ainda hoje você estará comigo no céu. Para um criminoso. Então, a bondade de Deus é tão grande que a gente precisa reconhecer que a gente está a um passo de Deus. E sabe qual é esse passo? O nosso movimento. O nosso movimento. De fazer uma prece, de pensar em Deus, se ligar a Ele no nosso dia. Então essa é a nossa mensagem de hoje. Que a gente possa lembrar de se reconectar à nossa essência, porque Deus é causa primária de todas as coisas. Se nós estamos aqui hoje tendo essa conversa, é porque Deus permitiu. Então, que a gente possa olhar um pouco mais para dentro, se conectar com essa nossa essência divina e ter a humildade. Nesse mesmo episódio, depois os judeus ainda estão ali querendo julgar Jesus, e eles falam assim, esse homem alega ser o próprio Deus, e aí Jesus corrige eles. Ele fala, não, Deus eu não sou filho dele, sou filho do homem. Cada um de vocês aqui, gente, é filho do homem. Isso é poderoso. A gente tem que lembrar pra gente mesmo. Quando tá difícil, lembra assim, pô, eu sou filho do homem. Eu sou filho do cara, do poderoso mesmo, do único que tem poder de mandar e desmandar sobre mim, sobre tudo, sobre o universo. Eu sou filho dele, eu sou criatura desse ser. E Jesus nos fala assim, o filho não pode fazer nada senão através do Pai. Então, gente, se até Jesus, o espírito mais evoluído dessa terra, que criou o planeta, que estava aqui antes do planeta existir, que planejou o planeta antes da gente vir, se esse espírito desse tamanho, desse calibre, ele tem a humildade de reconhecer que ele não faz nada se ele não estiver conectado à fonte, está aí o segredo. Quer que as coisas melhorem na sua vida? Se conecta à fonte antes. Comunica, nós não estamos aqui num centro espírita. Fala com o seu mentor um pouco antes. Conversa ali com o seu mentor, eu estou pensando em fazer isso, aquilo. Às vezes você vai dormir com a ideia, de manhã você já está com outra coisa, já se resolveu. Mas às vezes a gente quer fazer o quê?
A gente quer ser a nossa própria fonte. Quer se bastar. Tá com uma ideia, tá indeciso, tá pensando numa decisão que é importante na sua vida? Volta lá na fonte, se conecta na fonte. É isso mesmo que eu devo fazer, meu Pai? Me mostra um caminho, me dá um sinal, me abre uma porta. Vocês vão ver como é que a nossa vida muda quando a gente começa a ter essa humildade, de se conectar à fonte primeiro, e aí depois a gente vai para os nossos movimentos.